A escolha das provas no planejamento de vida no mundo espiritual. Esse é o nosso tema de hoje, vamos lá? E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal Espiritizando com Anderson Ando. E hoje a gente vai falar do nosso planejamento de vida antes de nós reencarnarmos. Será que toda a nossa vida ela é planejada? Sim ou não? Esse é o nosso tema de hoje. Antes eu queria pedir para você, deixa seu like, se inscreve no nosso canal, compartilha este vídeo, pode ter certeza que você vai ajudar muito a expandir o Espiritismo pelo nosso país. Eu agradeço. Um dos temas mais intrigantes da nossa vida é saber se nossa vida, para quem é espírita, ela foi planejada antes de nós reencarnarmos. Será que a gente chega aqui sem objetivo nenhum? Ou será que a gente chega aqui com algum planejamento? A gente tem que realizar algo? A gente tem que evoluir em algum aspecto? O Livro dos Espíritos ele aborda sobre este tema, no capítulo 5, onde ele fala a escolha de provas. É ali que Kardec ele consegue a explicação a respeito desses planejamentos ou não que a gente faz de vida, sobre tudo que a gente vai passar. Acontece que mesmo a nossa vida sendo totalmente planejada, é claro que a gente nunca consegue cumprir totalmente, porque normalmente a gente vem com vários planejamentos. A gente não vem só com um objetivo aqui, por exemplo, evoluir em um aspecto. A gente vem com o objetivo de evoluir em vários aspectos. Quanto mais a gente tem consciência da nossa evolução, mais objetivos de vida, de planejamento a gente vem tentar cumprir. Na pergunta 258 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? E aí o espírito responde que ele mesmo escolhe as provas que ele vai sofrer, porque isso vem do seu livre-arbítrio. Então, de uma forma geral, tudo que você passa na sua vida, quando você não se desvia dos seus planejamentos, você aceitou aquele tipo de planejamento, você planejou aquilo ali. Só que ao mesmo tempo a gente também tem que entender uma coisa: nós somos espíritos que estamos em processos de evolução. Existem espíritos mais evoluídos e espíritos menos evoluídos. E aí chega uma pergunta que a gente pode pensar o seguinte: mas se eu não sou espírito evoluído a ponto de conseguir inclusive planejar uma vida, então como é que fica essa situação? Eu tenho meu livre-arbítrio, mas ao mesmo tempo eu não posso planejar a minha vida? Como é que funciona? Já que eu não sou evoluído o suficiente para saber o que eu estou fazendo. E aí na pergunta 262, Kardec ele pergunta a respeito deste tema, nessa situação. A pergunta é o seguinte: como pode um espírito que em sua origem é simples e ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de sua causa e ser responsável pela sua escolha? Como pode nessa situação? Foi então que Kardec perguntou para o espírito. E a resposta já vem que Deus ele supre esta inexperiência. E ele traça o caminho que aquele espírito deve seguir. Aí ele dá um exemplo de como se fosse uma criança. Quando a gente é responsável por uma criança, a gente que tenta traçar os caminhos daquela criança porque ela não sabe o que ela está fazendo. Então, neste caso, ele faz essa analogia falando a respeito de quem? Dos espíritos ainda que não são evoluídos. E aí ele fala que essa liberdade ela vai se aflorando pouco a pouco, até que ele possa ter essa liberdade de usar o livre-arbítrio dele. Porque certamente, se ele tentasse, neste caso, planejar a vida dele, o espírito que ainda não é evoluído, ele certamente não conseguia. Ele não ia conseguir evoluir porque ele ainda não sabe o que está fazendo. E aí também tem uma pergunta que é 262A, onde tem um complemento da pergunta 262. Que aí na resposta, ela é mais claro. Deus sabe esperar, ele não precipita a expiação. Entretanto, pode impor certa existência a um espírito, quando este, por sua inferioridade ou má vontade, não está apto a compreender o que seria mais proveitoso. E quando vê que essa existência pode servir para a sua purificação, o seu adiantamento, e ao mesmo tempo pode servir inclusive da sua expiação. E aí inclusive ele complementa na pergunta 264, que ele pergunta: o que orienta então o espírito na escolha de suas provas? E até porque o espírito ele quer saber onde ele precisa evoluir, onde ele precisa passar por essas provas e expiações para que ele possa consertar, evoluir naquele determinado aspecto. E aí ele escolhe as que podem servir de expiação segundo a natureza de suas faltas. Então ele dá o exemplo também que tem espírito que escolhe vir rico, muito rico, para experimentar a tentação da fortuna e do poder, que são bem mais perigosas no caso de você vir uma pessoa miserável e pobre, pelo abuso e pelo poder que você terá e pelas más paixões que você tiver na vida em relação a essa coisa de ter bastante dinheiro, de ter bastante poder. Então o espírito muitas vezes ele escolhe vir passar por essa situação para ver se ele consegue
resistir a essas tentações. Porque quando você tem muito poder e dinheiro, normalmente você não tem o não, você sempre terá o sim. Tudo vai vir mais fácil para você quando você tem fortuna e riqueza. Então, neste caso, é muito mais difícil, como ele fala no Livro dos Espíritos, você passar por uma situação dessa, de você ser uma pessoa com poder e dinheiro, do que você vir passar por um momento de miséria, que você também escolhe. Ele fala até também no caso de espíritos que escolhem vir passar pelo vício, por exemplo, de álcool, de drogas, porque neste caso ele sabe que ele tem que resistir àquelas tentações porque ele não conseguiu ainda evoluir nesse aspecto. É claro, existem situações que, por exemplo, você se tornar um viciado, você se tornar uma pessoa avarenta, egoísta, não fazia parte do seu planejamento. Ou melhor, até fazia, mas você não evoluiu, sendo que de repente você poderia deixar esse aspecto de lado, já que você se desviou do seu planejamento. Por exemplo, como eu falei agora, a bebida. A pessoa ela vem com o planejamento de evoluir, por exemplo, na parte da riqueza, e aí ela vem e conhece o vício do álcool. E aí ela terá que vencer esse vício, seja na vida, seja em outras vidas, porque aquilo não estava no planejamento dela. Então, de uma forma geral, a gente tem um planejamento de vida, só que muitas vezes a gente se desvia desses planejamentos. É muito fácil desviar de um planejamento, até porque nós somos ainda espíritos errantes, espíritos que estamos aprendendo. E aí a pergunta 268 é muito interessante, porque Kardec ele pergunta o seguinte: até que chega ao estado de perfeita pureza, o espírito tem que passar constantemente por provas? O que ele quer dizer? Todo mundo que vem aqui reencarna, ele sempre tem que passar por provas? E aí o espírito responde o seguinte: chamais provas às tribulações materiais. E aí ele completa dizendo que tem espíritos que já chegaram a um certo grau de evolução, ainda que não sejam perfeitos, que esses espíritos, na verdade, eles vêm aqui para ajudar, auxiliar, para tentar ajudar a aperfeiçoar os outros espíritos que ainda precisam de ajuda. E aí esses espíritos mais evoluídos, eles ficam no dever de tentar ajudar as pessoas. Não é uma pena para eles, eles não vão passar por momentos penosos, que são poucos espíritos, claro, que vêm com essa missão. São espíritos que não precisam passar por essas provas de tribulações materiais, porque eles já são muito evoluídos. De qualquer forma, é sempre interessante a gente saber que nossa vida, ela é sim planejada. A gente planejou a nossa vida, a gente sabe onde a gente erra, a gente sabe onde a gente precisa melhorar, em vários aspectos das nossas vidas. Só que por muitas vezes, aliás, a gente sempre vai se desviar do nosso planejamento e pode, de repente, conseguir evoluir em um aspecto, ora, que legal, mas aí você se desvia para o outro e aí conhece um vício, ou senão você conhece algo ruim que você não estava no seu planejamento, e você vai precisar consertar, arrumar aquela parte que você conheceu. Mas a ideia do planejamento é muito boa, porque como nós somos espíritos imortais, a gente terá a eternidade para tentar evoluir sobre todos esses aspectos. Portanto, a ideia da eternidade, a ideia da imortalidade, ela é muito interessante, justamente porque para a gente conseguir evoluir, Deus nos deu todo esse tempo, ou seja, a eternidade. Portanto, claro, a gente não tem que ser conivente, mas não temos que ficar também sempre preocupados em sermos perfeitos. Ah, porque eu sou espírita, porque eu sou de tal religião, eu tenho que andar direitinho na linha, e aí você acaba até se prejudicando tentando ser perfeito, você acaba ficando até meio mal por causa disso, quando na verdade a gente tem que entender. Eu sei que eu tenho que melhorar, eu sei que eu tenho vários aspectos a melhorar, claro que eu sei. Tentaremos fazer a nossa parte. É claro que muitas vezes a gente não sabe quais são nossos planejamentos, mas se nós seguirmos a nossa intuição, essa parte da mediunidade intuitiva, a gente sabe também que os nossos mentores espirituais, eles estão a todo tempo tentando mostrar para nós o que a gente deve fazer para a gente melhorar em tais aspectos, ou se não, a gente vem com a missão também de ajudar as pessoas. A gente consegue ouvir o mentor espiritual se a gente se concentrar, se a gente tiver uma mente equilibrada, porque o mentor ele sabe do nosso planejamento. E aí ele fica, por muitas vezes, tentando mostrar para nós o que deve fazer ou não. Eu agradeço por você ter assistido esse vídeo até o final. Peço novamente, por gentileza, para você se inscrever no canal e que assim seja.